nosso coração possa estar ainda ardendo e sedento de ouvir a palavra do Senhor. Não assentem não, levante as mãos ou feche seus olhos. Faz quantos dias que você não fala em mistério com Deus? A glória dele está aqui. Tem uma unção aqui especial de milagres. Xarabás. Chemanaraque cabaçote cabalabás. Feche seus olhos. Busca o Senhor. Peça Ele para te renovar. Talvez você tenha uma semana na sua oração individual, você não está falando mais em mistério, só está esperando o culto, o trabalho de oração. Adore a Ele em espírito agora, porque você vai atrair a glória dEle sobre a sua vida. Oh, a glória dEle está aqui. Ele vai operar na sua vida de uma forma especial nessa noite, neste culto, que a glória, a unção dele já está aqui. Declare para Jesus o que ele é para você. Declare, essas canções declaravam isto. Declare com sua boca, com suas palavras. Essa igreja, ela é pentecostal. Então abra o seu coração, abra a sua mente, dai lugar ao Espírito Santo que está operando aqui sobrenaturalmente. Ele já está curando, já está tocando em sua vida, já está tirando esta dor, já está aniquilando esta pressão que você está sobre sua mente devido a situações familiares, conjugais. Deixa o Espírito Santo te envolver, querido, querida, amados irmãos, igreja linda do Senhor. Oh, santo, santo é o teu nome. Faz o que lhe aprover nessa noite, Senhor. Esse culto é teu, é para ti. Aqui não está, meu Deus, culto para homens, nem para grupos, mas para ti, para te adorar, te reverenciar, declarar que tu és santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sua glória está reinando neste lugar. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu costumo dizer, não desliga não. Tá? Fica com o seu corpo, sua mente, seu coração aqui. Ok? Paz do Senhor para todos vocês. Pode sentar. Trago o abraço da minha esposa, a missionária Selma, que devido a algumas situações inerentes à nossa vontade, não pôde estar aqui conosco hoje. Eu tenho muito prazer de estar aqui nessa igreja. Obrigado pela oportunidade de estar ministrando aqui nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, tá? Mas eu já percebi como Deus trabalha, né? Eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Pastoreamos a Casa da Bênção lá. Viemos para a convenção global e, glória a Deus, eu vou poder estar 2 dias com meu irmão. Tá, eu e ele só lá, viu? Imagine quanto tempo a gente tem. A missionária Cléria está em Belo Horizonte, minha cunhada. Realmente, através da minha sede, da minha fome, e com o propósito que Deus me levantou, através do Evangelho, ele foi alcançado. Quase todos os meus 5 irmãos, né? Também, a minha mãe, meu pai, foram alcançados através do meu testemunho, da minha vida, da perseverança, tudo porque Jesus prometeu e Ele cumpre. E
as promessas de Deus para sua casa vão vir de encontro a você e através de você. A alegria muito grande que eu estava ali enquanto os grupos cantavam, agradecendo a Deus, que essa igreja é muito linda, muito abençoada, tá? Mas se aqui não tivesse a glória de Deus, seria tudo em vão a beleza de templo, né? De local que é necessária, fundamental. Eu me lembro que minha fé eu comecei num terreno baldio, onde eu ajudei a limpar. Vou usar algumas palavras aqui. Fizeram tipo um altar, que eu chamaria hoje de cacete armado, né? E dali o missionário ministrava, e a gente tomava muita chuva, isso em Salvador, Bahia. Foi em Salvador que Jesus me achou, né? E eu disse sim para ele, eu quero te seguir até o fim. Não é coincidência, queridos. Eu estava ouvindo o primeiro testemunho da amada aqui, que falou sobre a pressão, como Deus é bom, né? Agora tem um dos motivos por que ela foi curada. Ela teve algo que é fundamental para que o milagre seja gerado em nossa vida. É um pouco sobre isso que eu quero falar, na graça de Deus. Ela teve uma atitude de vir ao templo. Ela queria ficar onde? Em casa. Mas como é bom ter alguém que nos leva mais além, né? O esposo disse, não, vá para a igreja. E foi aqui que Deus manifestou na vida dela. Quando as irmãs cantaram a canção de Lázaro, de Jairo, eu falei, meu Deus, é sobre isso que eu quero falar um pouco. Que o Espírito de Deus, desde Natal, me mandou trazer uma palavra sobre isso. Palavra que todos praticamente conhecem, tá? Que é um milagre paralelo. No mesmo instante, Jesus operou na vida da mulher do fluxo de sangue. Mas o que acontece muitas das vezes conosco? Desde o pastor até o neófito na fé. Falam e não têm atitude. Vocês já imaginaram se a mulher do fluxo de sangue, se ela ficasse falando assim, eu vou tocar nas vestes, eu vou tocar nas vestes, um dia eu vou tocar. Quando ela teria sido curada? Mas ela quebrou todo o protocolo da lei na época, porque ela era considerada imunda, totalmente debilitada. A Bíblia não fala que alguém a levou. Ela estava fisicamente debilitada, enfrentou uma multidão para chegar até Jesus. Mas ela não ficou só em palavras. Ela disse, eu vou tocar nas vestes dele e vou ficar curada. Saiu de casa e foi. E o que aconteceu? Mulher, a tua fé te salvou. Fé sem atitude, podemos considerar também como uma fé inútil. Eu quero ler o texto da história do milagre na casa de Jairo com vocês. Se a projeção tiver na NVT, por favor, Marcos 5, vamos ler do verso 22 a 24, e depois do 35 ao 42. Marcos 5, 22. E eu me sinto muito bem, me sinto em casa, né? Porque a alegria é muito grande, rever muitos que eu
Eu nem me lembro desde quando você está aqui. Lembra quantos anos? 15 anos. Desde 15 anos que eu venho a essa igreja, né? Porque todo ano a gente vem 2 vezes em Brasília para as conferências e reuniões. E eu sempre tiro um tempinho para estar com essa família abençoada. Quem não ouviu o testemunho do pastor Agileu sobre o milagre que Deus operou na vida dele, pede ele para contar, né? Um pouco, gravar um vídeo e mandar para você, que é muito incentivador para a nossa fé. E Marcos 5, 22, então, aí colocou na ACF, vou ler lá. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo a Jesus, prostou-se aos seus pés. 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Agora vá para o 35, verso 35. O verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta. Para que enfadas, incomodes mais o mestre? 36. Até o 42. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? Vos alvoroçais e chorais. A menina está morta. Não, ele diz: a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Esse é o Jesus que está aqui, viu? Você crê nisso? Amém. Não vou entrar em áreas escatológicas. Diz quem era Jairo. Jairo era judeu e era o pastor da sinagoga, o chefe da sinagoga, o sacerdote da sinagoga, mas que se encontrou no momento de um desespero terrível, um momento de desespero.
que ele fez diante desse texto? Ele teve atitude de fé. E ninguém consegue receber milagres em qualquer área da nossa vida sem uma atitude de fé. No momento mais difícil, certamente, que ele passou da vida, ele teve coragem, confiança. Coragem por quê? Porque parte dos mestres daquela sinagoga, que todos eram judeus, eles não comunhavam, não tinham muita comunhão com Jesus. Era até mesmo ante o que Jesus fazia e pregava. Então, praticamente, Jairo, ele rompeu os protocolos da época judaica ali, daquela sinagoga, e teve coragem e confiou que se Jesus viesse à sua casa, sua filha não morreria. E lá seria curada. E essa atitude de Jairo, de romper preconceitos, de enfrentar colegas de ministério, essa atitude fez a diferença para que ele alcançasse o que ele desejava. E é um pouco sobre isso que eu pretendo falar para vocês. Ele já tinha ouvido falar muito sobre Jesus, que certamente era o assunto que mais se falava na sinagoga com relação a quem era ele, se era o Messias ou se não era. Então ele tomou a primeira atitude, que está no verso 22. Jairo foi até Jesus. Ninguém consegue, eu nunca consegui, nenhum milagre na minha vida, em qualquer área, seja física, seja espiritual, familiar, conjugal, profissional, financeira, sem buscar isso em Jesus. E Jairo tomou essa atitude. Jairo certamente era bem sucedido, deveria ter recursos. Se tentou, a Bíblia não fala como falou da mulher do fluxo de sangue, ele deve ter também tentado outras maneiras de a sua filha ser curada. Mas nós observamos que ele decidiu imediatamente procurar Jesus. E esse foi o princípio, a atitude fundamental. Se tem algo na sua vida que a ciência, a tecnologia, a medicina, amigos, parentes, não resolve, tem Jesus que resolve. Eu não costumo, nos meus clamores, deixar Jesus por último, não. Vou logo buscando, clamando, pedindo socorro. Vocês lembram que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia? Mas tem amados que tentam de tudo, até perceber que só Jesus é a única solução. Ele é a única solução.
E Jairo, quando chegou, por ser o homem importante da cidade, da sinagoga, ele poderia chegar e querer falar direto com Jesus, pedir o povo para sair da frente. Mas ele fez todo esforço, chegou até Jesus, e ele não chegou mandando em Jesus, não. Não chegou imprensando Jesus, não. Ele prostou-se. Já imaginou a principal autoridade da cidade, espiritualmente falando naquela época, prostou-se ao lado do homem que era perseguido, atacado pelos legalistas da época. Ele chegou e humilhou-se. Aí que está uma atitude fundamental para que o milagre seja gerado na nossa vida. Sermos humildes. E ele chegou, prostou-se aos pés, ele não chamou, não é errado isso, ele não chamou Jesus para um gabinete, não. Na frente de todo mundo, ele contou para Jesus o que ele precisava. Abriu o coração. A posição social de Jairo era alta, o status. Ele tinha, e geralmente, posição social e status, tem muitos que dizem, eu preciso zelar perante os homens pela minha reputação. Mas ali ele estava quebrando alguns protocolos do judaísmo para buscar o seu milagre, mas ele teve que se humilhar. Humilhai-vos, pois, perante a mão de Deus, para que no tempo dele ele te exalte. Diz a palavra. E quando a gente se prostra, se humilha diante do altar de Deus, no altar, chega num culto abençoado como este, o que acontece? Próprio Deus se agrada. Porque neste prostrar de Jairo, ele estava reconhecendo a grandeza de Deus. Você não esqueceu da grandeza de Deus, não, né? Hein? Hein? Deus pode muito ou pouco? Ele pode tudo, já foi cantado aqui numa canção. Ele pode tudo. Estava analisando biblicamente, a gente pega uns textos da Bíblia e a gente fica assim, tão diminuto diante da grandeza de Deus, que a Bíblia diz que a mão dele, uma mão dele, cabe todo o globo da terra. E certamente sobra espaço ainda, que a terra é o estrado dos seus pés. É esse Deus que você está servindo? É esse Deus que você está confiando? Entregou a sua vida a esse Deus, seu ministério, a esse Deus, que muitas das vezes Deus está te requerendo para o ministério em tempo integral, aí você fica fazendo cálculos de que vai viver. Isso aqui é para a liderança que está aí, vou usar um termo, sendo acossada pelo Espírito Santo, para se envolver plenamente, exclusivamente para a obra de Deus. Naquela hora, Jairo, ele reconheceu a grandeza de Deus acima das circunstâncias que ele estava passando no seu lar com a sua filhinha de 12 anos. Ele não olhou só para a sua posição, ele fixou seu olhar naquele que pode todas as coisas. E o tão gostoso que ele disse para mim, através de Paulo e para você, e mandou a gente repetir: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque reconheça a grandeza dele. E não só reconheça, mas confesse.
Nas suas orações você tem confessado a grandeza de Deus? Diante dos homens, no falar, você reconhece e fala, porque se você reconhecer e não confessar, está ocultando para outros. Então, Jairo, quando ele se prostrou diante de Deus, ele estava declarando, diante de Jesus, ele estava declarando: eu preciso do Senhor, nada eu posso fazer por mim mesmo, nem a minha razão, nem o meu dinheiro, nem o meu conhecimento, eu não posso fazer nada para curar a minha filha. Mas o Senhor pode. Vem comigo na minha casa. E quando Jairo se prostrou, eu uso esse termo, a mão de Deus foi movida em favor dele. Porque estava humilhando-se e reconhecendo a grandeza de Deus, que ali estava quem poderia salvá-lo, enxugar suas lágrimas, resolver situações que ninguém poderia resolver. É Tiago 4, acho que é o verso 3, uma parte B do verso, diz: você não tem nada porque você não pede. Se Jairo chegasse e ficasse olhando para Jesus, não chegasse e clamasse. Queridos, me alegro muito com essa igreja, inclusive alguns oram por mim lá no Natal, no Rio Grande do Norte, que tem 34 anos que eu estou lá. Temos no nosso pastoreio 26 congregações. Quando eu cheguei lá, enfrentei situações adversas de todo tipo. Mas um dia eu disse para o Senhor, ele disse: eu vou te ajudar. Eu disse: ah, é? O Senhor disse que vai me ajudar, então a partir de hoje eu não peço mais nada a ninguém a não ser o Senhor. Então tenha o hábito, a atitude de clamar. O que diz Jeremias 33, 3? Clama a mim. Ele vai anunciar o quê? Clamar. Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa exatamente agora. Ele sabe suas lágrimas lá no quarto da sua casa. Ele sabe tudo. Mas Jesus, ele não é ignorante, não tem conhecimento. Ele não é assim. Mas ele pede que a gente clame. Vocês lembram do cego? Já pensou? Chegar diante do cego para um milagre e perguntar ao cego: o que você quer que eu te faça? O cego teve que reconhecer e verbalizar sua atitude: eu quero ver. Então veja. É esse Jesus que está aqui. A glória dele está aqui. E o que acontece onde a glória de Jesus está? Hein? Ela entrou no túmulo de Lázaro. Olha, Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então Jairo clamou, o verso 33 diz que insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. É uma atitude. Pediu ajuda. Reconheceu que quem estava ali diante dele poderia mudar sua história. E você que está distante do Senhor, ou que ainda não aceitou Ele, eu quero te apresentar Ele, que Ele é o único que pode mudar sua história como ninguém nunca mudou. Entrega a sua vida para Ele hoje, volte para Jesus hoje.
Qual foi? Diante de uma ação, sempre tem uma reação. Então Jesus viu a ação, a atitude de Jairo e reagiu. Como? Veio de encontro à necessidade de Jairo. Eu vou lá na sua casa. Né? Aquela canção que elas cantaram aqui, né? Eu falei, Jesus, o Senhor é muito bom para mim. Porque eu nem sabia o que elas iam cantar, ou se tinha algum propósito dentro de um... Hoje, inclusive os homens perderam a data hoje, não foi? Mas quem manda é elas mesmo, viu, irmão? Parece que o culto hoje era de homens, trocou, né? Quem manda é elas mesmo. Aí o que acontece? Jairo, então, clamou, Jesus reagiu, foi de encontro à necessidade dele. Para quê? Para resolver. Jesus veio a essa terra para resolver a vida do ser humano. Espiritual, física, familiar, conjugal, todas as áreas que você imaginar. Se clamar, coisas grandes e firmes vão acontecer. E vamos receber além do que pensamos e pedimos. Quando Jairo procurou Jesus, sua filha só estava doente. Mas aí, quando ele ia para a casa de Jairo, teve que parar para atender a mulher do fluxo de sangue. Enquanto ele estava prosseguindo depois de sarar a mulher do fluxo de sangue, porque teve a atitude de reconhecer que em Jesus estava o milagre dela e confessar e ter a atitude de ir lá, a filha de Jairo morreu. Como ele soube? A notícia. Como nós lemos no texto, tua filha já morreu. Porque ainda incomodas o mestre. Não desista de buscar por aquela situação que talvez vocês tenham ouvido que não tem jeito. Principalmente em relação a filhos em drogas, ou vivendo momentos aí de mudança, né, na área sexual. Não desistam. Porque 365 vezes a Bíblia diz, não temas. E aí Jesus disse, crê somente. Ei, Jesus é tão bom, que na hora que Jairo recebeu a pior notícia que um pai pode receber, verdade? Ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele creu. Mesmo que ali o coração dele apertasse e fosse mais difícil para ele. Porque ele veio buscar a cura da filha. E recebe a notícia que a filha tinha morrido. Mas ele estava indo para sua casa com quem? Com a vida. Jesus é a vida. Aí ele tranquilizou, porque o próprio Jesus disse, ei, não tenha medo não. Não tenha medo. Inclusive, se não me engano, é Salmo 112, verso 7, que diz que não devemos temer as más notícias, mas confiar no Senhor. Aí o que acontece? Jairo não deixou se levar pelas circunstâncias. Ele insistiu, ele continuou na jornada com Jesus até sua casa, ele não desistiu. Quando ele chegou em casa com Jesus, só havia tristeza,
desespero. Quem chegou na casa dele? A alegria. Quem chegou na casa dele? Aquele que nunca gerou desespero em ninguém, mas chegou a paz. Mas ali tinha uma turma que correu logo, certamente. Não adianta mais. Não adianta mais incomodar, devem ter repetidos. A menina já morreu. Agora, queridos, quando estamos diante de uma extrema necessidade, vamos ouvir de alguém também que não adianta mais. Pare de orar, pare de jejuar. Não tem mais jeito não. Jairo não deu importância a isso. Ele continuou tendo a mesma atitude que se Jesus colocasse a mão na sua filha, ela seria curada. Jairo não perdeu o foco que o sobrenatural iria acontecer. Não deixou de crer, não perdeu o foco na fé, no grandioso Jeová Rafá, o médico dos médicos. E Jesus deu uma forte ajuda para ele, naquele momento que ele chegou em casa, que a cultura daquela época era assim, muito choro, era não sei quantos dias de choro e lágrima. Mas a menina estava onde? No quarto. Quando Jesus chegou, Jesus nunca vê morte não. É tanto que ele disse, eu sou aquele que dá a vida e vida com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida eterna. Ele morreu para que eu e vocês nunca tivéssemos uma morte eterna. Ele é a vida. Se você analisar, todo velório que Jesus chegou, o que aconteceu? O morto que ressuscitou, filho da viúva de Naim, Lázaro. Porque ele é a vida. Por isso que ele disse, não, ela está dormindo. Aí Jairo teve uma atitude e Jesus ajudou ele. Qual foi? Jesus só tomou o pai, a mãe e aqueles discípulos que ele trouxe com ele. Mandou todo mundo sair, porque ali estava cheio de pessoas com dúvidas. Ele afastou o pai e a mãe daqueles que duvidavam. Porque que atitude foi essa? Ele afastou dos negativistas, dos derrotistas, que só chega perto de nós para contrariar, contrapor a nossa fé. E talvez isso está acontecendo com você no trabalho, no lugar que você estuda. Sai do meio deles, para que você possa receber aquilo que Deus tem para você. Eles não estavam crendo mais no milagre. Por isso que a Bíblia diz que eles estavam alvoroçados e chorando. Por isso foram retirados. Quem não crê não vê a glória de Deus. Problemas não acontecem em nossas vidas para nos fazer desistir, não. Para nos fazer abandonar a fé, não. Para trazer fracasso para a nossa vida, não. Eu vejo que é para aumentar a nossa fé. Quando é que o pastor de vocês começou a crer? Quando a glória de Deus manifestou na vida dele. Não sei se eu me lembro, que ele é bom de memória, mas eu não. Ele tinha caixas e caixas de medicamentos. Que tomava era como água.
Mas eu o desafiei a aceitar Jesus, a crer em Jesus, ele creu. E se crê, verás a glória de Deus. Diante de uma situação que você enfrenta com família, não desista da sua fé, continue crendo, porque o que Deus faz na sua vida vai tocar no coração deles, para que eles se rendam a Cristo, como aconteceu comigo, com meus irmãos e vários moradores da minha cidade. Não desista. Jesus não quer que a gente desista em nenhum momento de alcançar aquilo que Ele tem para nós. Qual foi o final da história? Pelas atitudes de Jairo, ele recebeu o milagre, a filha foi ressuscitada. Não há milagres que Deus não possa realizar. Vou repetir para você, não há milagres que Deus não possa realizar. É tanto que o anjo disse, Jesus disse, nada é impossível para Deus, nada é impossível para aquele que crer. Tudo é possível. Amados, saiu da boca de Jesus, é a palavra. Vamos tomar posse disso, reconhecer a sua palavra, porque cada dia mais a igreja e a gente enfrenta dificuldades pessoais, espirituais, da fé. Que tamanho é o milagre que você está esperando? Não importa o tamanho do milagre. Deus é maior do que qualquer situação que a gente enfrenta, qualquer desafio, Ele pode realizar. Chegando aos finalmente, que eu quero fazer uma oração, não olhe para a sua posição, como Jairo não olhou, não olhe para as circunstâncias, como Jairo não olhou, olhe para Jesus, olhe para Ele. Aproxime-se dele. E ele tem plena convicção que ele resolverá suas dificuldades, já ou no tempo que ele determinar. Reconheça que só ele pode trazer a solução. Vocês podem ficar em pé, por favor? Jairo chegou lá, não olhou porque tinha uma multidão. Ele não se importou com quem estava lá, criticando ele. Olha o chefe da sinagoga, ele veio também. Ele não olhou para isso. Não olhou crítica, não olhe crítica de irmãos. É importante que nos cultos a gente creia que o mesmo Jesus está aqui. E se você clamar, Ele pode fazer muito mais. Apresente suas dificuldades nesse culto a Deus. Diga para Ele, o que você quer hoje? Creia. E o sobrenatural, a conquista, a vitória, em qualquer área, viu? Inclusive ministerial e espiritual. Pode acontecer na sua vida. Você pode fechar os seus olhos.